Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai trazer um conteúdo bem interessante que é sobre como aumentar as distâncias na hora do teu treino. Então, normalmente a gente sempre pensa, vamos começar a correr, mas aí quando a gente começa a correr, a gente não sabe como aumentar ou quando aumentar essa distância de treino, né? Então, Felipe, algumas dicas de como fazer, o que a pessoa tem que pensar ou detectar no seu treino para que ela possa aumentar essas distâncias. Isso é um ponto interessante a gente sempre conversar, Fabrício, porque todo mundo começa, seja lá, faça os primeiros 2, primeiros 3 quilômetros, e ele já almeja os 5, os 10. E aí esse erro de, quando fazer esse aumento, ele acaba trazendo diversos prejuízos, que a gente vamos conversar mais adiante sobre isso. Mas assim, o tempo, ele é um aliado quando tu tem paciência, né? Então o primeiro ponto é tu ter paciência nesse processo. Porque se tu não tiver paciência e entender que leva tempo para fazer esse aumento, essa progressão, os erros e as lesões, elas logo aparecem. Então, principalmente, um dos pontos que eu trago sempre para os alunos é que essa evolução ela vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem alguns alunos que a gente vai conseguir fazer uma progressão, uma evolução do volume, da quilometragem, muito mais rápido, um aumento desse volume de forma bem mais vertical. E alguns alunos essa linha ela fica bem mais horizontal, ela leva mais tempo para evoluir. Só que assim, quais são alguns dos fatores que a gente tem que levar em consideração? O primeiro dele é a experiência que ele tem com o esporte. Com a atividade física. Exato, como um todo. Se ele é praticante de musculação, treinamento funcional, crossfit, há quanto tempo essa pessoa estava parada, se ela jogava, quem sabe, outros esportes, né? Se ela parou por 3 meses, 6 meses, 1 ano ou a vida toda está parada, são fatores importantes. Se ela apresenta sobrepeso ou não, enfim, são uma série de fatores que vai determinar essa evolução. Mas um ponto que eu sempre coloco como forma de segurança é que pelo menos 3 semanas com aquela mesma carga. Tá? Então aqui fica uma dica bem importante. O nosso organismo ele leva alguns tempos de algumas adaptações. Eu até já falei com vocês sobre como treinar no período de adaptação, né? E algumas das adaptações que a gente conversou nesse vídeo eu falava, tá? O que elas ocorrem. Mas as 3 semanas normalmente que a gente usa é um tempo mínimo para que você consiga se adaptar. Você sofre essas adaptações tanto funcionais, morfológicas, e a partir daí a gente consiga fazer esse aumento do volume. Quanto que eu devo aumentar? Aproximadamente, tem um consenso na literatura, entre 5% e 10%. Tá? Esse aumento de volume. Aí o volume a gente já falou também que ele pode ser tanto considerado em horas ou minutos, pode ser uma das formas, ou então em quilômetros. Então, por exemplo, estou correndo na minha semana 7 km por semana. Fica um número ok. 7 km na semana. Eu corri por 3 semanas 7 km. Lá na minha 4ª semana, meu organismo está ok, não estou sentindo dores. Acho que está ok, posso fazer essa evolução para quando que eu vou aumentar 7,7 km, por exemplo. Eu aumento 700 metros de volume. E assim eu vou fazendo essa evolução de forma gradativa. Felipe, mas 700 metros não é pouco? É uma pergunta bem comum que eu recebo, né? Aí eu sempre digo, olha, a gente está fazendo uma evolução de forma do simples para o mais complexo, sempre de uma forma onde é mais importante errar para menos do que errar para mais, né? Onde, por exemplo, errar para mais vai te trazer muito mais prejuízos nesse sentido. Então, quando a gente aumenta esses 700 metros, a pessoa diz, mas parece que é banal. Mas se a gente for pensar isso a médio e longo prazo, é o que vai construir a base necessária para que tu consiga lá na frente estar correndo distâncias maiores. Né? Aí volta naquele ponto que eu falei lá inicial, ter paciência, né? Ter paciência é um dos principais sacadas que a pessoa precisa ter para ela evoluir na corrida. Quando ela perde paciência e ela quer acelerar o processo, é o que você, por exemplo, vai ter um erro se quiser começar a investir. Né? Se você não tiver paciência e pensar a médio e longo prazo, você provavelmente vai dar um passo maior que a sua perna e aí vai acabar cometendo alguns erros. E o interessante é que, por exemplo, normalmente a gente pensa assim, 10%, claro, tu tá correndo 3 quilômetros, é 300 metros, né? Mas se tu não continuar com esse pensamento, quando tu estiver correndo 10 quilômetros, é 1 quilômetro. Então tu vai evoluindo, imagina só se tu tá correndo 10 km, aí tu pula do 10 pro 12, do 10 pro 14 num treino. É muito volume. Então realmente o ideal é que tu se acostume a fazer treinos
menores, com evoluções menores, para te realmente dar tempo para o teu corpo se adaptar de uma maneira bem mais segura, como tu disse. Bem mais segura. E a gente sempre preza aqui no Corrida Inteligente, é isso, né? É segurança. Segurança é um dos pontos que a gente traz como o nosso norte, né? Porque de nada adianta você se machucar e você não poder correr. Claro. Não faz sentido algum. Todo mundo quer começar a correr e quem sabe levar isso para o resto da sua vida. Até eu acho muito legal quando eu vou nas provas e vejo aquelas pessoas lá com 80, 90 anos conseguindo estar praticando corrida. Isso é longevidade na corrida. Isso é qualidade de vida, né? Então, não adianta você acelerar o processo, não ter essa paciência que é necessário e aí você ter uma lesão e ficar 6 meses parado, 1 ano parado sem poder correr. De nada adianta, né? Pra corrida o importante é o estímulo que tu dá, né? Então, por exemplo, se tu dá um pouquinho mais de estímulo, é mais interessante tu dar um pouquinho de estímulo e vá crescendo de maneira constante e progressiva. E esses estímulos, para quem está começando, ele já é um estímulo grande, né? Então, bom, tu não correu, tá começando a correr, tá fazendo 3 km, mudar de uma semana para outra 300 metros, dependendo do tipo de treino, já é um estímulo considerável. Entre as 3 horas de sofá que você tinha por 300 metros na rua, é um grande estímulo, né? Com certeza. E aí assim, dentro dessa linha de pensamento, o que eu gosto de sempre deixar para a pessoa que tá nos acompanhando, e acho que é fundamental, é que ela, ao longo dessa caminhada, ao longo desse processo de evolução dele, todo o volume que você aumenta no seu treino, toda a quilometragem que você coloca, as horas ou minutos de corrida, a gente, consequentemente, está aumentando o impacto, né? Sim. Porque a gente, pensa bem, dentro de 1 minuto, né? Se você está correndo por 1 minuto, vamos pensar na sua cadência de corrida. Quantos passos você dá dentro de 1 minuto? Vamos dizer que uma cadência média ali para um amador, 160. Vamos deixar uma média de 160. Uma cadência. Então, são 160 passos dentro de 1 minuto. Se a gente aumentar 1 quilômetro, vamos pensar que ele teve um aumento de 1 quilômetro. Um corredor amador, né, ele vai fazer um pace ali de 6. Vamos colocar um pace de 6. Então, são 6 minutos a mais correndo. Multiplica isso por 160, né? Não vou fazer o cálculo aqui, até porque eu vou errar se eu fizer o cálculo aqui na cabeça, mas a gente vai ter um aumento de muitos passos, né, dentro desse quilômetro. Então, é um impacto que a gente está adicionando a esse teu sistema. Se teu corpo, se tuas estruturas não estão ainda adaptadas para isso, a gente está dando um grande tiro no pé, que vai ser a lesão. Claro. Então, tem algumas literaturas, e até recentemente alguns trabalhos que saíram, que falam, por exemplo, uma certa segurança para a gente aumentar o volume, seria esse, então, entre 5% e 10%. Onde que seria o risco? Por exemplo, vamos colocar a partir de quanto que seria um risco bem grave para as pessoas começarem a se machucar? A partir de 30%. A partir de 30% de aumento de volume, tá? Alguns estudos observacionais já estão falando nessa linha de 30% ou mais, aumenta muito o risco de lesão. Só que uma dessas questões a gente está falando com corredores iniciantes, né? A gente está trazendo para você que está iniciando e está querendo começar a aumentar a sua distância, está querendo sair dos 13 para os 5, dos 5 para os 10 e assim por diante. Aumentar 20, 30, 40% para corredores profissionais ou de nível avançado é muito comum. Sim. É muito comum esse ajuste de volume. Se ele está num período de transição, indo para um período de base, é normal aumentar esse volume. Agora, para você que está iniciando, esse cuidado. Uma segurança entre 5% e 10% é fundamental. E uma coisa que é interessante é assim, eu estou começando a me acostumar, estou querendo meus 5, vou dar um pouquinho, vou colocar uns 5, 10 a mais. Na mesma proporção que tu aumenta teu estímulo, tu tem que aumentar teu descanso. Com certeza. Então, também não adianta tu ficar dando esse estímulo. E a gente já falou várias vezes que correr todos os dias não é assim que funciona, porque justamente tu tem que dar o tempo teu corpo acostumar com aquele estímulo, descansar e estar pronto para o próximo estímulo. Então, da mesma maneira que tu aumenta a distância, tu está aumentando o estímulo no teu corpo, tu tem que também aumentar ou estar preparado o descanso também, porque a lesão, por incrível que pareça, ela não tem só a ver com o volume que tu coloca, a distância, o tempo, e sim é a relação entre tu conseguir descansar para aquele estímulo que tu está dando. É isso que te lesiona, né? Normalmente a gente sempre põe a culpa correu demais, exagerou na corrida. Mas se tu exagerou na corrida,
e também não deu tempo do teu corpo descansar. Exato. Né? Então isso também é bem importante. Tá, e aí pra gente acho já encerrando e trazer acho que um insight muito interessante para quem está nos acompanhando, é que lá no início eu falei que pelo menos cerca de 3 semanas você precisa para fazer esse aumento dessa porcentagem. Mas entenda, se você fechou as 3 semanas de treino, tô treinando 3 semanas com um volume de 10 km na semana, e aí lá na terceira semana ainda tô dolorido. Tá custoso para fazer o treino. Tá difícil fazer aquele volume ali, tô sentindo dificuldade, não tô recuperando bem. Uma das coisas é ver seu processo de alimentação, seu sono, dar uma observada nessas outras questões que vão te auxiliar na recuperação. Joga para ter quarta, quinta, até sexta semana, ok. É super comum a gente às vezes dar 4, 5 semanas naquele mesmo volume ali, até você conseguir então fazer tempo, a evolução. né? No seu tempo. Por isso que varia muito de pessoa para pessoa. Tem diversos alunos que eu trabalhei lá um tempo atrás, que a literatura, se a gente for olhar hoje, um corredor iniciante ele deve correr entre 10 e 15 km por semana. Muitos alunos, eu trabalhava com 6, 7 km na semana e a gente permanecia por 5, 6 semanas assim. E eles conseguiram ganhar uma base muito boa para depois eu começar a aumentar esses 10%, 10%, 10%, 10%, até que hoje já estão correndo 20, 25 km na semana e lá com o objetivo já de fazer só meia maratona. E eu estou falando isso há 10 meses atrás. Sim. Então, isso tudo depende muito desse início. Esse início ele é fundamental, você fazer uma evolução de pouquinho em pouquinho. É trabalho de formiguinha, né? Carrega em pouquinho, para que lá na frente você tenha bastante, né? Tenha bastante para conseguir evoluir. Não, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu abranger. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão que a gente não conversou, algum ponto específico, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia. Também deixa seu joinha e compartilha para os seus amigos para eles também ouvirem essa conversa das dicas que a gente deu hoje, tá bom? Um forte abraço e até mais, Felipe. Valeu!